Olá, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal. Fico muito contente de receber você aqui para mais um conteúdo. Que nenhuma praga, nenhuma maldição prevaleça sobre a sua vida e o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu serviço. Tudo que você colocar tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Se você crê no poder da oração e acredita, deixa o teu nome para a oração, estado, país, qual cidade você nos assiste. Vou entrar pela madrugada sim e vou apresentar os nomes em oração. Deixa aqui nos comentários. No final do vídeo eu faço uma oração ao teu favor. Também, se puder, clique aqui no botão seja membro do canal, não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento. Aqui está a chave Pix e o código QR Code. Se você puder abençoar nosso ministério, nós pedimos para a manutenção do canal. Vamos comprar mais coisas aqui. Quem puder, não é obrigado. E eu oro nos comprovantes, saúde, livramento e multiplicação. Venho trazendo aqui um vídeo do canal Fernando Betete. É bênção de Deus esse canal. Esse canal traz conteúdos inteligentes, conteúdos informativos. Se inscreva no canal do Fernando Betete. Vai estar aqui embaixo na descrição o link do canal dele. Ele traz um estudioso, ele deixa um alerta muito sério, muito forte, que está para acontecer. Quero que você preste bem atenção e depois deixe aqui os seus comentários. No final do vídeo eu faço uma oração ao teu favor. Preste bem atenção, porque é um alerta muito sério, é um alerta forte. Depois você tire a sua conclusão. Se você não concordar, eu te respeito. Assista esse vídeo. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Meus amigos, parece que a gente chega ali, não, tá tudo bem, vai dar uma acalmada, e uma nova bomba econômica, né? Porque essa bomba econômica mexe com todo mundo, né? Eu já estou abrindo a live aqui, porque acabou de sair a notícia que o presidente Donald Trump está colocando uma tarifa de 50% sobre os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Que os produtos brasileiros ficarão menos competitivos. E os produtos brasileiros que, ao chegarem lá nos Estados Unidos, se alguém desejar comprar, ficarão mais caros para os americanos. Tudo isso, segundo o presidente Donald Trump, tem a ver aí com as injustiças. Vou repetir. Segundo o presidente Donald Trump, tem a ver com as injustiças que o Brasil está cometendo com vários assuntos. Vocês sabem quais são. E isso vai repercutir nos nossos bolsos aqui também. Porque empresas brasileiras vendendo menos, menos dinheiro que circula, mais pessoas são demitidas, e aí, meus amigos, chegar no final do mês, a gente chega com menos dinheiro, com o bolso mais curto, como diz o povo. Isso só para começar a live aqui. Então fique com a gente vai entender o que está acontecendo nesse momento histórico aqui da relação Estados Unidos com o Brasil, que até então sempre era uma relação de extrema amizade. Mas o governo atual resolveu migrar para um outro grupo de amigos. E esses amigos do governo atual são inimigos do grande irmão da América. E aí, amigo do meu inimigo é meu inimigo. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. Por tabela, estamos ficando inimigos dos Estados Unidos. Rodrigo Estival, que quarta-feira bombástica essa, né, meu amigo? Já começou pegando fogo, né, Betete? Boa noite aí, boa noite a todo mundo que está assistindo a live, vai assistir depois. Você vê que engraçado, né? Hoje a gente ia fazer essa live um pouquinho antes já apareceu essa bomba, né? Que o Betete comentou agora aí.
E alguns dias atrás, ele declarou guerra ao dólar, né? Você vê que coisa, né? O Lula, ele disse lá na cúpula do BRICS que precisamos urgentemente abandonar o dólar nas transações internacionais e adotar uma nova moeda, ou seja, essa aí do BRICS, né? Então, se veja que interessante, nós já estamos num processo de desdolarização, isso não, o Brasil ainda não está muito forte nisso, mas outros países como o Irã já estão negociando entre eles com suas próprias moedas e deixando o dólar de lado, isso já está acontecendo. Então, o Trump, ele deu uma resposta, né? Ele falou que qualquer país que se alinhasse com as políticas americanas, que não se alinhar, né? Com as políticas americanas do BRICS, aliás, qualquer país que se alinhar com as políticas americanas do BRICS será taxado aí com uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções. Só que não foi 10, né? Aí a gente vê que foi 50. Então, o rombo é muito maior, né? Trata o seguinte, que diz que Lula, aí, ó, tá aí ele, né? Que no Brasil deu a influência no exterior e é impopular em casa, ou seja, no Brasil está considerado impopular. Isso é óbvio, né, pessoal? Teve uma matéria aí, essa aí mesmo, no outdoor em Israel, que promove a visão de paz de Trump, da Aliança de Abraão, ou seja, esse outdoor ele promove o quê? Plano Escudo de Abraão, e que é a hora de um novo Oriente Médio, é a hora de uma nova aliança. Então, essa imagem aí desse outdoor lembra muito a imagem da Última Ceia, certo? Colocando aí o Trump como um messias e, ao lado, 11 líderes do Oriente Médio representando 11 apóstolos. Bom, bem curioso, no mínimo curioso, né? Fato é que a zombaria com as coisas que são santas é algo aí que sempre vemos e sempre iremos ver aí vindo dessa elite luciferiana que trabalha para o nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas. Bom, eu já falei que quando eles disserem isso, lá em Tessalonicenses 5:3, diz assim, eu vou ler aqui, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então esse versículo, ele é um alerta para os tempos que essa paz aparentemente será usada como uma isca para o início de uma grande tribulação. Ou seja, o acordo de Abraão ele pode ser visto como um passo diplomático, né, uma coisa legal, mas espiritualmente como uma falsa paz aí profetizada que precederá drásticos eventos escatológicos. Isso aqui é a verdade. E Cristo Rodrigo, foi o último a fazer uma aliança, né? Rodrigo, tivemos aí o BRICS, né, recentemente aí, e o presidente atual do Brasil está deixando bem claro quem é o time, qual é a equipe dele mundial, né? Ou seja, China, Rússia, isso, Irã, Cuba, ou seja, ele escolheu e agora o Brasil como um todo vai pagar o preço, né? Exatamente. Justamente porque ele confabula com Xi Jinping e a gente sabe que o modelo dessa nova ordem, ela é o dragão vermelho. Tudo o que aconteceu antes lá, eles vêm implementando a nível mundial. E grande detalhe que eu sempre digo também que está ligado ao processo de desdolarização é que como a China é o modelo dessa nova ordem, eles estão fazendo de tudo para deixar o dólar de lado, para que em algum momento exista a quebra da América mesmo, a quebra dos Estados Unidos, porque já deve-se praticamente 40 trilhões de dólares. Isso já é o primeiro ponto. Fato é que eles querem destruir com o petrodólar e aí renascer uma nova economia, digamos ali um novo petróleo com o dólar tesouro, né? Então, assim, eles vão lastrear as moedas no ouro. O yuan chinês mesmo já lastreou 60% de sua moeda aí no dólar, né? No ouro, aliás, perdão. Então, isso vai acontecer a nível mundial. Agora, falando mais um pouco ali sobre que Cristo ele foi o último a fazer uma aliança, então esse acordo de Abraão ele se dará entre duas descendências de Abraão, certo? Que é Ismael e Isaac. Isaac ele é qual? O filho da promessa por meio de Sara, que é a origem do povo de Israel. E Ismael, que é o filho da carne, ou seja, eles anteciparam, eles queriam viver a promessa, foram e entregaram a serva, né, para se relacionar, e aí veio Ismael, que é o filho da carne, a origem dos povos árabes. Então aí tem Gálatas 4:29, diz assim, mas como então aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito,
assim é também agora. Então você vê que a Bíblia ela é sempre atual, ela está sempre atualizada. Eles estão caminhando para a reconstrução do terceiro templo, né, Betete? O qual aí servirá ao ecumenismo, ou seja, ele servirá a todas as religiões unificadas, algo que também eu venho falando aí, esse Instituto do Templo, ele já tem tudo preparado, né? Tem objetos sagrados, entre aspas, altares, roupas sacerdotais e até os sacerdotes levitas já treinados para isso. Tem novas escavações e projetos nos arredores do Monte do Templo também demonstram que a reconstrução não é mais apenas simbólica, né? É técnica, política e religiosa. Agora, qual é a diferença disso? O terceiro templo está sendo projetado para ser um templo universal, ou seja, ecumênico, né? Aberto a todas as religiões. E esse ecumenismo, pessoal, ele é uma preparação para o governo do anticristo, que buscará unificar as fés, mas negará o verdadeiro Messias, que é conhecido aqui em nosso mundo como Jesus Cristo. Então, isso é muito, muito grave, né? Em Daniel 9:27 diz assim que e ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Esse ele é apontado para o anticristo, que ele vai usar o templo como um palco final da sua adoração, se colocando como Deus. Isso diz em 2 Tessalonicenses 2:4. E aí vale um comentário aqui. Lembrar vocês que o verdadeiro templo, quando o Messias rasgou o véu lá na cruz e foi sacrificado, existia uma corrupção genética naquela época, assim como tudo está vindo à tona de novo. Então, na época, foi restaurado o templo, o corpo. Por isso que os fariseus ficavam malucos. Como é que ele falou que vai destruir um templo que demorou 46 anos para reconstruir em 3 dias? Aí entra uma chave, 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, 46 ali, ou seja, o corpo da pessoa é a verdadeira igreja, é o templo do Espírito Santo. E esse verdadeiro templo é que o anticristo ele quer se assentar. É muito mais profundo do que o terceiro templo físico lá que será montado. Você consegue compreender? Existe hoje o que? Alteração genética, o transhumanismo vindo à tona, a implementação de uma marca que só vai poder comprar ou vender quem tiver. O que significa isso? Daniel, já falei várias vezes que lá em Daniel diz que eles vão misturar o ferro no barro, mas que um não vai se ligar ao outro, né? Para misturar o ferro, que na época de Caim, que ele tem essa descendência de ferreiro, ele era conhecido como ferreiro, Kim, né, que é dito ali em hebraico, o ferro estava ligado a tecnologias, tá, pessoal? Tanto que Caim foi o primeiro edificador de cidades, o primeiro maçom, certo? Então, a internet 6G, que vai ser a internet das coisas e dos corpos, blockchain, uma espécie de blockchain nos próprios corpos das pessoas quando isso ocorrer. Por isso que eles vêm preparando os corpos com grafeno, com metais, com tecnologia nanosintética, robótica, como o mRNA. Isso aí eu não vou entrar muito nesse mérito, mas só para vocês entenderem que o verdadeiro templo, quando Cristo se sacrificou por nós, não era mais aquele lá de pedra, e sim o restaurado corpo para ele se assentar no coração e mente que o Criador, o Altíssimo, se assenta na nossa mente, né? Então é muito mais grave. Esse acordo que você acabou de relatar, deixa eu colocar a foto aqui novamente para as pessoas, que está lá em Tel Aviv, até você falou que parece aí, lembra um pouco a pintura ceia, né? A Santa Ceia, né? E tem essa questão toda da construção do terceiro templo. A gente vê ali Donald Trump, Benjamin Netanyahu e muitos líderes ali da Arábia, do Oriente Médio, melhor dizendo, Isso. E países, né, da religião islâmica. Isso tudo bate com aquela paz temporária, né? Aquele acordo ali, cristianismo, Sim. Judaísmo, islamismo, né? Porque são grandes líderes aí e eles têm um interesse bem maior do que a religião ali. Ali é muito dinheiro, né? Nossa, é muita política, poder e grana, né? Porque eles já unificaram as 3 religiões monoteístas, como você falou, islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Esse era o principal ponto para eles darem esse pontapé aí na falsa paz. E por que a gente diz que é uma falsa paz? Porque eles têm que enganar as pessoas de alguma forma, mostrando como o ecumenismo ser algo bom, nossa, todo mundo vai ficar em paz, todas as religiões vão se dar bem, mas a palavra não diz isso, né? Em Tiago diz que não se pode beber
água doce e amarga da mesma fonte, né? E que também, que ou você vai, não dá para adorar dois deuses ao mesmo tempo, ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vice-versa, entende? Então, não existe isso, sabe, pessoal? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque o Brasil, infelizmente, eles estão confabulados, como o Betete bem falou, com esse time que está aí para fazer o caos, tá aí para fazer a baderna e começar uma nova ordem, porque o lema da maçonaria sempre foi, um dos lemas, né? A ordem através do caos, né? Ordo ob caos, porque aí vem primeiro o caos que eles mesmos implementam e depois eles trazem a ordem, assim como a PAN. Eles trouxeram a PAN, orquestraram, construíram a do.ensa e trouxeram isso para as pessoas para depois trazer aquela solução lá que era muito pior do que a própria do.ensa, certo? Algumas questões também que estão acontecendo, Betete, que tem um projeto de ferrovia no Brasil e Peru ali financiado pela China, olha que interessante, né? O Brasil totalmente alinhado com as políticas do BRICS da China, né? Então, um projeto de um grande corredor ferroviário de até 4.500 quilômetros, ligando o estado do Mato Grosso, passando por Rondônia, Acre até o porto de Xangai, no Peru, né? Então, conectando esses oceanos, os oceanos Atlântico e o Pacífico, com o objetivo de fortalecer a presença chinesa no continente. Isso é um fato, eles estão se preparando porque, provavelmente, com as questões da inversão magnética também, os voos vão acabar assim, diminuindo drasticamente em algum momento, por conta do risco. Até porque qualquer questão de pane elétrica, certo? Dá problema no voo. Já pelo mar, eles têm outras questões de diesel, motores, etc., com máquinas mais que não dependem de tanta tecnologia. Então, eles já se preparam aí para também não perder de estar aí transitando, de estar trocando favores, digamos assim. Queria comentar um pouco aqui sobre esse ataque cibernético ao Banco Central do Brasil que nós tivemos. Claro que foi aí no dia 30 de junho, já passamos um pouco, mas como nós estamos fazendo live hoje, eu acho importante dizer sobre essa fragilidade do sistema bancário, né? E frisar aí a importância da gente estar ligado nisso. Bom, considerado aí o roubo do século, um dos maiores escândalos cibernéticos da história, né? Em 30 de junho, hackers invadiram o sistema da CM Software e desviaram mais de R$1 bilhão de contas reservas usadas por instituições financeiras para liquidação de operações no sistema de pagamento brasileiro, o SPB, certo? Os valores foram rapidamente espalhados, com boa parte convertida em criptomoedas. Embora as contas das pessoas comuns, como a gente, não tenham sofrido baixas, entre os bancos afetados estão Bradesco, BMP e Credit System. Então, a gente pensa assim, se o Banco Central do Brasil pôde ser hackeado e os caras já espalharam em criptos e etc., será que em algum momento não vai ter, em larga escala, não vai ocorrer alguma coisa nesse sentido que vai ferir diretamente a pessoa comum, como nós aqui? Fica aí a pergunta. Aqui também é um ponto crucial de tudo que venho alertando, tá? Que inclusive está relacionado ao transhumanismo de novo e à marca. Bom, eu vou ler um trecho do que é falado num vídeo que saiu essa semana de um cara desses caras do Fórum Econômico Mundial lá, Microsoft e todos esses caras. Entre aspas, diz assim: a ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. A ciência está substituindo a evolução, não o design inteligente de algum Deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente e o design inteligente das nossas nuvens, a nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft, etc. Essas são as novas forças motrizes de evolução. Hoje nós temos a tecnologia para hackear seres humanos em grande escala. E com isso, quero dizer que se você tiver dados suficientes e poder computacional suficiente, pode entender as pessoas melhor do que elas entendem a si mesmas. E então pode manipulá-las de maneiras que antes eram impossíveis. Sabe, toda essa ideia de que os humanos têm uma alma ou espírito e que possuem livre-arbítrio, isso acabou. Agora, como exatamente serão os futuros mestres do planeta, isso será decidido pelas pessoas que possuem dados. Isso é muito grave, tá, pessoal? Isso aí saiu essa semana, e esse cara, eu esqueci o nome dele agora, até peço perdão, mas ele falou essa semana, e ele já tinha falado coisas graves passadas através
pensando na questão do mRNA, grafeno e essas questões nanosintéticas, robóticas que eles inocularam, o poder que isso tem, né? O próprio Klaus Schwab disse que a fusão seria física, biológica e digital, ou seja, se tem biológico no meio é porque tem a introdução de algo que é digital no biológico, né? E agora esses caras estão querendo aí dizer que não um Deus acima das nuvens, ou seja, não o nosso Deus, mas sim eles vão ser os deuses desse mundo, trazendo toda essa parafernália de mistura de tecnologia no corpo humano, Betete. Então isso aí é muito grave, cara. Muito grave. Tem que ter muita fé, né, Rodrigo, para a gente passar por esses momentos. Com certeza. Antigamente a gente tinha uma esperança, a gente tinha um planejamento que a gente poderia fazer, e agora a gente tem que ser mais racional, a gente tem que ser mais pragmático, objetivo, porque, lógico, nós temos a fé em Deus, mas a gente também tem que se preparar aí, porque a coisa está apertando, né? Esforça-te que eu te ajudarei, né? É isso que o Pai sempre falou para nós, ou seja, tem o mover sobrenatural, tem a proteção dele, tem, mas nós, dentro das nossas limitações aqui nesse mundo físico, carnal, nós temos que fazer isso também, né? Nós temos que fazer a nossa parte, buscar se proteger como a gente pode. Aí a gente entra naquela questão que a gente sempre fala, Rodrigo, hoje você considera o quê como um ativo bom e seguro para você, como algo que vai te trazer um pouco mais de segurança? Bom, eu considero, a gente já comentou várias vezes, né, Betete, às vezes um lugar um pouco mais afastado, né, a pessoa que tem essa possibilidade hoje, estar indo para um local mais afastado, estar, digamos assim, se munindo com água, fazendo ali um poço artesiano, procurando colocar, ser um pouco mais independente da concessionária na questão elétrica, tudo isso. Quero fazer uma oração ao teu favor. Pai, abençoa, proteja, dê vitória. Todos que chegaram aqui pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, estende as tuas mãos, dê o grande livramento, confirma a bênção, confirma a vitória. Pai, eu te peço a ti agora, entra com providência dos céus. Quem é os nossos inscritos e quem não são? Chegou aqui, Senhor, nesse vídeo. Se estiver desempregado, abre porta do emprego. Se tiver pessoas enfermas, acamadas, hospitalizadas, pessoas que estão em casa, enfermas, coloca o teu anjo da cura, repreende toda a retaliação do inferno, macumba, feitiçaria, olho gordo. Pai, joga por terra, Senhor, qualquer empresário que chegar aqui, Senhor, que seja abençoado, que a sua empresa seja abençoada. Senhor, pessoas que estão pensando em colocar o seu próprio negócio, eu profetizo a vitória em nome do Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor fizer, o seu nome será glorificado sobre essas vidas. Estende as tuas mãos, dê vitória, abençoa e prospera. Guarda e livra em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode deixar um amém? Se você tem Instagram, me ajude a crescer nessa plataforma. É fácil me achar no Instagram, Olavo Amaral. Entre lá e me siga. Deixe o teu like, o teu joia, é muito importante aqui no canal, e ative o sininho de todas as notificações. Vai mais 2 vídeos aqui no canal e até mesmo vai lá, deixa o teu comentário, o que você acha, o que você não acha, e deixa o teu joia e mais 2 vídeos, vai estar nos ajudando muito, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Ore por nós, preciso das vossas orações, tá bom? Para poder conseguir enfrentar aí toda a retaliação. No demais, que Deus abençoe todos os nossos inscritos e aqueles que vão chegar e vão se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo conteúdo, até a próxima mensagem, que se for uma live, que se eu for fazer, ou então até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.